Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro, eu sou Sidney Grassman e se você está passando por aqui, por favor, deixe o seu like. Hoje, dia 24 de dezembro de 2023, última resenha do ano, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E com isso, todas as minhas resenhas de 2023 foram concluídas e eu fiquei muito contente comigo mesmo. No primeiro semestre, tudo direitinho, tudo certo. No segundo semestre, já não cumpri as datas muito como deveria ter sido, né? O livro de julho ficou em agosto, o livro de agosto ficou em novembro, o livro de setembro veio depois do livro de agosto, enfim, consegui me perder todinho, mas cumpri todas as resenhas foram feitas. Eu estou até com vontade de recuperar as duas resenhas que não foram feitas em 2022. Uma do Pier Paolo Pasolini e outra da Camila de Sousa Vilada. Quero ver se recupero ainda na primeira oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre Crônica da Casa Assassinada. Eu estou gravando em condições um tanto adversas. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o ventilador, que eu infelizmente não vou poder desligar porque o calor aqui está horrível, mas aqui ainda eu estou no meu quarto, gravando em condições bem adversas, mas aqui ainda é um pouquinho mais fresquinho do que na sala. Impossível gravar lá e sem ventilador, é impossível, mas é um ruído branco, acho que não vai atrapalhar nada, né? E também eu estou gravando do dia 20 de dezembro e você está vendo isso no dia 24, eu já devo estar na casa de mamãe. Eu vou estar em casa de mamãe quando esse vídeo estiver por aí. Gente, nós vamos falar hoje sobre Crônica da Casa Assassinada. Essa minha edição aqui é a edição comemorativa de 40 anos. Esse livro aqui foi publicado em 1959 e em 1999 a editora Civilização Brasileira fez essa lindíssima edição aqui. Olha como ele está bem conservado, né? 1999, 24 anos já se passaram e ele está novinho. Isso que eu comprei num sebo, paguei baratíssimo por essa obra gigantesca, colossal do Lúcio Cardoso. Isso aqui tem 517 páginas. Olha a capa, tudo. E tem uma diagramação não muito confortável, né? A fonte minúscula. Eu sofri um pouco para ler esse livro, viu, gente? Sofri um pouco para ler. Ele é um romance, sim, que começou muito bem, né? Quer dizer, o primeiro capítulo me deixou meio assim, a sensação de que eu estava lendo um daqueles livros do William Faulkner, sabe? Que você não lê e não entende nada. Mas depois as coisas começaram a se amarrar. A partir do segundo, terceiro capítulo eu entrei na trama e comecei a adorar. Só que daqui a pouco aquilo começou a se arrastar e a se repetir e a leitura foi se tornando um tanto cansativa. Quase no final do livro eu já estava assim... Ai, não sei o que dizer desse livro. Ele é um livro bom e não é bom ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Eu fiz diversas anotações aqui. O Lúcio Cardoso nasceu em 1912, ele foi um jornalista muito respeitado e também foi um escritor bastante respeitado. As pessoas contam que ele escrevia em qualquer lugar, num bar cheio de gente, num terminal de aeroporto. Ele era aquele tipo de escritor que, independente de barulhos, ruídos, ele puxava um papelzinho, anotava, depois voltava a conversar com os amigos. Então ele tinha essa dinâmica que eu acho maravilhosa, porque eu, por exemplo, já não conseguiria, né? E foi um escritor bastante respeitado. Ele faleceu em 1968 e
Algum tempo antes de morrer, ele teve um AVC, o segundo AVC então o matou. Ele teve um AVC, ficou impossibilitado de escrever e os últimos anos ele dedicou à pintura. Dizem que ele foi um pintor muito bom, ainda não espiei seus quadros na internet, mas dizem que ele foi um escritor muito bom. Então ele era uma pessoa que não era qualquer vento que o derrubava, né? Homossexual, numa época em que, sem comentários, né? O homossexual era tratado assim como menos do que um inseto, menos do que o cocô de um inseto. E ele então deve ter enfrentado muita coisa, né? E ele foi contemporâneo da Clarice Lispector. A Clarice Lispector era apaixonada por ele. Eu acho essa história tão bonitinha. Ela era apaixonada por ele. Ele, um rapaz muito bonito, muito sério, muito quieto, né, na dele, porque ele sabia quem ele era e a carga que ele carregava. Então eles se conheceram ali naquele meio literário, jornalístico. A Clarice também era jornalista, né, uma advogada por formação, mas jornalista. E ele era um pouco mais velho do que ela, e ela se apaixonou violentamente por ele. Isso segundo alguns biógrafos da Clarice, né, porque eu não sei se foi assim. Mas segundo dizem, ele despertou na Clarice sentimentos românticos, provavelmente sensuais também, né? E os amigos começaram a alertá-la, Clarice, ele é homossexual. Não sei se eles usaram essa palavra, né? Eu já acho que eles devem ter dito ele é viado. Mas enfim, a Clarice não se deixou abalar, ela disse: ele vai gostar de mim, frase que eu achei muito bonitinha, mas claro, né, Clarice, a vida não é assim, né? Mas se tornaram amigos, nada os impediu de serem amigos. Mais tarde ela casou com um diplomata, né, foi morar na Suíça. E o Lúcio, ele começou a escrever em 1934, ele publicou, como é mesmo, Maleita, né? Esses primeiros romances dele, Maleita e os outros que se seguiram na década de 1930, tinham um cunho sociológico. Não li nenhum, aliás, Crônica da Casa Assassinada é o primeiro livro que eu leio do Lúcio Cardoso. Quero também ler os diários, ele deixou 2 diários e dizem que no segundo, mas eu já encontrei uma edição que é única, une os 2 diários, mas você também pode comprá-los separadamente, são 2 diários. E dizem que no segundo ele fala bastante sobre a sua homoafetividade. Eu me interessei muito por esse livro. A partir de 1936, com a publicação do seu livro Luz no Subsolo, ele começa a modificar, ele sai daquele foco sociológico para um foco mais psicológico. Seus romances são bastante intimistas, algo que a gente percebe muito claramente em Crônica da Casa Assassinada, tá? Para mim, o grande defeito desse livro é que ele utiliza uma narrativa epistolar dividida em incontáveis narradores. São inúmeros narradores. E esses narradores muitas vezes contam a mesma história, e isso acaba se tornando cansativo. Tudo, basicamente tudo, é centrado na personagem Nina. Então, Nina chega numa cidadezinha de Minas. O Lúcio Cardoso, ele era mineiro, não lembro mais a cidade, mas ele era mineiro de Curvelo, cidade que eu não conheço. Acho que deve ser uma cidadezinha. E a história também se passa no sul de Minas, onde há uma fazenda, uma chácara da família Menezes. Tudo é centrado nessa família Menezes, né? E quando chega Nina, que se casa com um dos irmãos Menezes, são 3 irmãos, o mais velho é o Demétrio, o do meio é o Valdo e o mais jovem é o Timóteo. E o Valdo casa-se com uma jovem lindíssima. É dito aqui que a beleza dela era um negócio assim que paralisava, né? Todos eram encantados com a beleza de Nina. E ela chega e torna-se revolucionária naquele ambiente, a chácara dos Menezes. E tudo isso é contado por inúmeros narradores. Eu achei que isso foi uma falha do Lúcio. Se ele tivesse colocado um único narrador autor na terceira pessoa, ou um único narrador na primeira pessoa, talvez André, filho de Nina, eu acho que a história teria sido... Quem sou eu na Vila do Pão? Mas eu acho que a história teria sido melhor.
Porque assim, ó, esses muitos narradores tornaram a história meio que esquisita até. Eu coloquei aqui também que eu não posso deixar de mencionar o filme, porque o filme é com a Norma Bangle, que foi uma grande atriz brasileira. Ela era linda quando jovem, faleceu recentemente, uma morte triste, morreu sozinha, os colegas não foram no seu velório. Sabe como é que é a vida, né, gente? E a Norma Bangle não merecia esse fim, mas não tem problema, Norma, porque isso aqui é tudo muito transitório. Tenho certeza que você está maravilhosa lá onde você está. E a Norma fez o papel da Nina. Ela foi uma grande atriz, uma grande atriz. O filme vale a pena, tá, gente? Vou deixar o linkzinho para quem se interessar. O filme se chama A Casa Assassinada. E ele tem tem também a música que é utilizada, inclusive, no filme, a música do Carlos Jobim, que é muito linda, mas um tanto quanto lúgubre. Porque lúgubre é a palavra que melhor descreve essa trama. É uma trama, assim, não há espaço para a luz. É uma trama, assim, lúgubre mesmo. Meio até que mórbida. Eu inclusive, anotei, assim, que eu encontrei ali elementos góticos, né? Família arruinada, casarões, a casa decrépita, a decadência, as pessoas sempre depressivas e indo cada vez mais ladeira abaixo, o incesto, eu já vou falar sobre isso, um pouquinho chocante, relação incestuosa que Nina mantém com o André. A história toda, ela não oferece muito espaço, assim, para esperança. É uma história que me lembrou, a mim, pelo menos, lembrou um pouquinho a Anne Rice. Vocês já leram alguma coisa da Anne Rice? Lembrou um pouquinho A Hora das Bruxas, da Anne Rice, que é meu livro favorito da Anne Rice. Livro inesquecível, A Hora das Bruxas. Também lembrou um pouquinho O Morro dos Ventos Uivantes. E, guardadas as devidas proporções, também me lembrou um pouquinho O Som e a Fúria, do Faulkner. E também me lembrou, sabe quem? Quem é que já leu os primeiros romances da Lia Luft, antes dela escrever livrinhos motivacionais? Ela escrevia uns livros meio lúgubres, meio sombrios, A Asa Esquerda do Anjo, Reunião de Família, Exílio. Livros, assim, lá do início da década de 1980, que tinham essa coisa meio sombria que você encontrará em Crônica da Casa Assassinada. Eu acho que o título Crônica é justamente porque são várias crônicas narradas por diversos personagens, né, que vão passando a crônica um para o outro. A família Menezes é formada por 3 irmãos, que são Demétrio, o mais velho, o do meio é o Valdo e o mais jovem é o Timóteo. O Demétrio, ele é casado com a Ana, e a Ana não é uma personagem secundária, ela vai assumindo uma certa importância. Apaixonadíssima pelo jardineiro da casa, o Alberto, que também vai se tornando importante para a trama. Não posso contar muitas coisas, porque senão eu vou dar spoiler, né? Mas a gente vai notando que aqueles personagens aparentemente irrelevantes, como Alberto, o jardineiro, e Ana, a esposa de Demétrio, eles vão sendo essenciais para essa trama. O irmão do meio, Valdo, ele vai ao Rio de Janeiro, e nessa viagem ao Rio de Janeiro, ele conhece e se apaixona por aquela que é vista como a mulher mais linda do mundo, Nina. Completamente apaixonado por ela, eles se casam. Quando ela chega na chácara dos Menezes, assim, ela revoluciona. Quando ela desce na estação, já todos os olhares se dirigem a ela, porque é dito que a beleza dela era um negócio que não tinha explicação. E ela então chega na chácara e desperta a inveja furiosa de Ana, a cunhada, e a paixão reprimida de Demétrio, o cunhado. Valdo então beija o chão que ela pisa. Mas ela se torna amiga mesmo é do Timóteo, que é o meu personagem favorito desse livro. Gente, o Timóteo salva qualquer gordurinha que tenha nesse livro. E tem algumas gordurinhas, mas o Timóteo salva qualquer coisa, porque, gente, ele é
maravilhoso. Timóteo é um travesti que vive recluso no quarto. Ele se veste com as roupas e joias da mãe, da falecida mãe. E ele não sai de lá por nada do mundo. Só que é uma pena que ele aparece poucas vezes. Ele tem poucos momentos na trama. E se torna o grande amigo e confidente de Nina. Eu o trato no masculino porque ele próprio se trata no masculino. Não é dito nada sobre a sexualidade dele. O fato dele ser homossexual não significa que ele se visse como mulher ou que ele gostasse sexualmente de outros homens. Ele gostava de vestir-se como a mãe. Só isso. Só isso, mas isso já basta para gerar um imenso escândalo na cidadezinha e uma grande vergonha, um imenso constrangimento para a família, porque é uma família vista como muito chique, muito elegante, mas na realidade eles são decadentes e cada vez mais decadentes. Todos eles sabem que eles, por exemplo, não têm mais dinheiro. Nina fica furiosa. Eu também teria ficado, né, Nina? Quando ela descobre que seu marido, na verdade, não tem dinheiro nenhum. Ela é uma mulher que eu até anotei aqui, uma mulher estranha, bela, maligna, enigmática e fatal. Porque as coisas que ela faz não tem muita explicação. E toda a trama, basicamente, é centrada nela. Ela fica grávida, tem um filho, um menininho. Eles botam o nome do menininho de André. Nina se separa de Valdo, escapa para o Rio de Janeiro. 16 anos depois, quando André tem 16 anos, ela escreve uma carta ao Valdo pedindo para voltar, diz que não está muito bem de saúde. Valdo permite que ela volte e ela se torna amante de André. Sim, vocês ouviram bem, do filho. Sim, eu também fiquei chocado. Eu sabia que já tinha uma relação incestuosa nesse livro, mas eu imaginei assim que sei lá, um irmão com uma irmã já seria meio assim, mas não é uma mãe com filho. Coisas de Lúcio Cardoso. Aqui eu até anotei esse esqueminha aqui, ó, gente, que eu acho que não vai dar para enxergar. Tudo converge para Nina. Os narradores são André, ele escreve um diário. A Ana escreve o que é chamado aqui de confissões. A princípio ela se dirige a um padre, né, onde ela vai confessando todo o seu ódio e algumas coisinhas que ela fez e que vão sendo reveladas, coisinhas essenciais para a trama desse livro. O coronel, que era um grande amigo de Nina, não fica claro se eles eram amantes. Nina garante que eles não tinham nada, só uma amizade, mas a relação deles é meio estranha, meio ambígua, né? O tipo de narrativa do coronel é chamada de depoimento. Tem também o médico trata de Nina, porque ela vai ficando cada vez mais doente. Ela não mentiu sobre seu estado de saúde, ela está com um câncer que rapidamente evolui para metástase. O médico, o tipo de narrativa dele é chamado de narrativa mesmo, ao passo que o padre Justino, o tipo de narrativa dele é chamado de narração. Eu até pesquisei a diferença entre narrativa e narração. O Timóteo escreve um livro de memórias, as memórias dele, deliciosas, também são colocadas no livro. O farmacêutico faz o que chama-se de narrativa. E a própria Nina escreve cartas ao Valdo, seu marido, quando ela voltou para o Rio de Janeiro, e também ao seu amigo, o coronel. A Beth, que é a governanta, mantém um diário. E o Valdo escreve cartas e também depoimentos. Tudo em função da Nina. Aliás, ninguém tem vida própria aqui, tá? Pra que viver a minha vida se tem a vida do outro? Eles vivem a vida da Nina. E eu escrevi assim: Timóteo é o personagem mais interessante dessa história. Ele é travesti e vive trancado no quarto. É dele a frase: a verdade é essencial a este mundo. Gente linda, desejo a todos um Feliz Natal. A gente vai se ver novamente no dia 31 de dezembro, que eu vou fazer a última gravação, o último videozinho desse canal, porque eu estou assim com algumas ideias de projetos. Eu pensei em diversos projetos para tornar a experiência desse canal mais interessante, né? Voltada assim para diversas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês durante o ano de 2024. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê aqui no domingo, no dia 31 de dezembro, no último dia do ano.